Já vou colocar para gravar. Tá ok. Tá legal? Boa aula. Obrigada. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai dar uma sequência, uma pequena sequência na... Olha, tudo isso que está aqui, que vocês estão vendo aí na tela, provavelmente vocês estão vendo a tela do meu computador, todo esse material já está lá no sistema para vocês, porque eu coloco na ordem do que eu vou salvando aqui, tá? Só um pouquinho que está meio lento aqui para abrir para vocês, mas está abrindo. Pronto, abriu aí, estão olhando os slides. Tá aparecendo normal, professor. Obrigada, que bom. Turma, deixa eu só mudar aqui para eu enxergar melhor vocês aqui para o lado, que eu gosto mais aqui em cima. Isso. Pronto. Olha só. Hoje, a gente vai dar sequência no material que nós finalizamos a aula passada, onde nós falamos das teorias comportamentais, teorias de relações humanas. A gente até falou um pouco mais, já foram teorias que teve condições de nós falarmos um pouco mais dos dias atuais, já ficou mais alegrinha, né? Mais animada. E nessas teorias que nós falamos na aula passada, a gente falou de algumas coisas de Weber, na teoria da burocracia, na teoria das relações humanas, nas teorias motivacionais e assim por diante. Nós falamos de uma coisa chamada, lá dentro daquela teoria, dos modelos de liderança. Por quê? Porque foi dentro desses padrões, foi dentro dessas organizações informais, dentro dessas fases de análise da teoria de relações humanas, que se falou em modelo de liderança. E quando a gente fala em modelo de liderança, a gente lembra automaticamente de Weber, que é uma figura marcante quando a gente fala nisso. Então, lá naquelas fases que eu expliquei a aula passada para vocês, a gente falou de todas as fases dessas teorias das relações humanas, e dentro dessas teorias a gente falou de uma coisa chamada estilos de liderança, né? E como assim, Blenda? O que é isso? Por que foi dito? Por que foi falado isso antigamente? Por que citou? Vocês imaginem, gente, que nós estamos falando de teorias lá do século XX, né? De coisas antigas, de que naquela época se falava em teoria das relações humanas. E quando começou-se a estudar as relações humanas, começou-se a entender de estilos de liderança. E o mais incrível de tudo isso é que a gente está falando de coisas que até hoje, em decorrência dessa teoria humanística, em decorrência desses estudos de liderança, a gente cita aqui 3 modelos que nós ainda encontramos na atualidade. Quais são eles? Que modelos de liderança são esses que são em decorrência lá da teoria humanística? A autoridade tradicional, que nós vamos entender o que é, a autoridade carismática e a autoridade racional ou autoridade legal. Ela pode ser dita dessas 2 maneiras. E como é que eu vou entender isso, professora? Como é que se aplica isso? Olha, esses estilos de liderança, que foram os tipos de liderança adotados em decorrência da teoria humanística, eles têm características diferentes. E essas características, a gente traz essas características do passado até agora na nossa bagagem, até agora nos dias atuais. Então, vamos entender cada uma delas? Vamos entender o que ainda se trata? Qual é a relação que a gente acha nesses modelos de liderança nos dias atuais? Vamos tentar entender. Olha só, gente. Eu acabei de falar para vocês que, em decorrência da teoria humanística, surgiram estudos sobre os tipos de liderança as que foram adotados. E aí, esses estudos me trouxeram tradicional, carismática e racional, esses 3 estilos de liderança. Quando eu falo em modelos de liderança, eu tenho estilos que eu lidero, eu tenho estilos de comportamento.
tanto eu tenho estilos de comportamento que de onde que veio isso? Da teoria humanística. E foi justamente na teoria humanística que a gente tratou as pessoas. E aí, quando a gente começou a tratar as pessoas, a gente começou a perceber que as pessoas tinham comportamentos diferentes. E, automaticamente, os líderes tinham comportamentos diferentes. Cada líder se comportava de uma maneira diferente. Então, daí surgiu esses modelos de liderança. E vamos entender a característica. Quando eu falo em modelo autoritário, o que eu estou querendo falar? O próprio nome já fala, né? Autoritário. Qual é a maior característica desse modelo autoritário? Gente, quando eu falo de autoridade, né? Quando eu falo de uma pessoa, autoridade não, autoritária, eu estou querendo colocar aqui que esse modelo de liderança, ele traz uma característica muito forte de pouca participação das pessoas. Pouca participação dos liderados na tomada de decisão, né? Então, aqui, o que reina? Qual é a maior característica do modelo de liderança autoritário? É que o liderado, ele é só o liderado. Ele não tem uma participação ativa de tudo isso, tá bom? E as vantagens? Poxa, Glenda, será que tem vantagem no modelo de liderança autoritário? Olha, como tudo na vida, se tem vantagens e desvantagens. E uma das vantagens do modelo autoritário de liderança é que o fato de uma pessoa tomar a frente, ela tem a rapidez da tomada de decisão. Como ela é uma pessoa centralizadora, automaticamente ela decide. Então, ela decide rapidamente, ela não precisa pedir opinião de outras pessoas. Então, quando eu não envolvo muita gente no modelo, eu tomo uma decisão mais rápida, porque eu decido, é rápido, eu não tenho que perguntar de ninguém. Então, essa decisão rápida, que é centralizada no líder, ela acaba entrando como uma vantagem nesse modelo autoritário de liderança, tá? E a desvantagem? Puxa vida, eu tenho aí uma grande vantagem, que é uma decisão rápida, mas eu tenho uma grande desvantagem, que é o conflito que o modelo de liderança autoritário traz. Esse conflito, ele acaba sendo gerado dentro da equipe. Porque, gente, pensem comigo, uma equipe onde só quem opina é o chefe, é o líder, onde a equipe não consegue dar sua opinião, onde a equipe não consegue participar de nada, ela fica uma quê? Uma equipe dependente da liderança dela. Ela fica aquela equipe que ela só executa o que mandam, o que pedem para que ela faça. Ela acaba, sabe aquela história de você não é paga para pensar, você é paga para fazer e para obedecer? É mais ou menos isso. É um modelo de liderança autoritário, tá? E aí, junto com esse modelo de liderança autoritário, eu tenho um modelo de liderança que a gente chama de modelo participativo. Percebam que eu falei nos slides anteriores que nós temos líderes diferentes, lideranças diferentes. E aqui no slide anterior eu coloquei para você, olha, que a gente tem autoridades diferentes, tradicional, carismática e racional, que eu vou chegar lá. O que eu quero que vocês entendam que esses modelos de autoridade, elas vão refletir nos modelos de liderança. Então, quando eu falo de um modelo de liderança participativo, como o próprio nome já diz, ele significa o quê? Que aqui eu tenho a característica muito forte de distribuição de poder. Quando eu falo que essa liderança é participativa, significa que eu pego o meu poder e eu distribuo esse meu poder para que as pessoas participem, ou seja, os meus liderados, eles têm participação na minha liderança. Então, eu acabo tendo aí uma liderança participativa porque eu tenho a opinião da minha equipe. E a vantagem? Qual é a vantagem dessa liderança participativa? Quando eu envolvo a equipe, eu acabo tendo o comprometimento dos meus aliados, o comprometimento dos meus liderados. A equipe acaba se sentindo o quê? Participativa, ou seja,
ela sente que ela tem importância naquele contexto. Então, quando eu tenho uma liderança participativa, eu tenho liderados mais comprometidos. E a desvantagem? Quando eu tenho uma liderança participativa, eu tenho muitas pessoas que interferem numa tomada de decisão. Então, acaba que eu tenho uma tomada de decisão com um tempo mais lento de resposta. E eu tenho, de qualquer maneira, se eu tenho uma liderança participativa, o meu controle ele não é centralizado, e eu tenho um controle o quê? Menor da situação, porque as pessoas da minha equipe, elas têm o controle junto comigo sobre aquele processo. Então, acaba que eu tenho aí decisões mais lentas, porque eu preciso da participação das pessoas para que essa decisão seja tomada. Então, percebam que todo modelo de liderança, ele vai ter vantagens e ele vai ter desvantagens, e é claro, cada um com as suas características, tá? E o modelo delegativo? Olha só, o modelo delegativo é aquele líder, gente, que apoia o subordinado a tomar uma decisão. É muito importante nós colocarmos aqui no poder delegativo que quando a gente, como líder, como gestor, transfere uma tarefa para um liderado, a gente transfere a tarefa para ele, e é claro que ele vai ter uma responsabilidade em cima daquela tarefa, mas você jamais vai deixar de ter responsabilidade sobre aquela tarefa que você delegou. A responsabilidade você vai ter junto com o teu delegado, né? Para quem tu delegaste, vamos chamar de delegado, para quem tu delegaste a tua condição. Ou seja, essa vantagem aqui, que vantagem é essa? Que vantagem eu tenho de ter uma liderança delegativa? Olha só, a vantagem é que as pessoas se sentem importantes quando eu dou condições de um liderado meu tomar uma decisão. A tomada da decisão é uma das maiores características de autoridade. Quando eu dou poder para alguém tomar uma decisão, eu dou autoridade a ela. Então, quando eu faço isso com a minha equipe, eu vou ter uma equipe motivada, eu vou ter uma equipe engajada, especializada, porque essas pessoas vão tentar se especializar cada vez mais em relação a isso, porque elas vão ter que tomar decisões. Então, esse empenho vai fazer com que elas tenham também autonomia, para que a equipe tenha mais autonomia para trabalhar. Diferente, por exemplo, de um modelo de liderança autoritária. O modelo de liderança autoritária, ela não dá autonomia para o liderado dela. Não, quem decide sou eu e ponto final. E a diferença, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, Blenda, e qual é a diferença, professora, do modelo participativo para o delegativo? Olha só, todos os dois modelos, tanto participativo como delegativo, eles têm o comprometimento da equipe, eles têm a participação dos liderados. Qual é a diferença? É que no participativo, ele tem aqui a distribuição do poder de decisão dos liderados. No delegativo, ele delega isso. A partir de agora, você é responsável por esta tarefa. Então, é por isso que no delegativo a gente fala de autonomia, além de comprometimento. No delegativo, a gente fala de especialistas, tá? Então, ele acaba que ele tem aí uma liderança dividida, né? Ele tem aí uma liderança do qual eu tenho o poder e a responsabilidade de liderar esta empresa, liderar esse departamento junto com a equipe, tá bom? Qual é a desvantagem do modelo delegativo? Vantagem, maior motivação, autonomia. E desvantagem? Eu tenho aí um perigo, porque eu tenho aí a desorganização como desvantagem, porque eu tenho aqui o perigo de enfraquecer uma liderança. Será que o fato de delegar e eu não controlar o que eu deleguei pode enfraquecer uma liderança? Claro que pode.
Porque eu posso o quê? Eu posso fortalecer outros líderes, que isso é maravilhoso, mas eu não é para mim. Quando você fortalece as pessoas da tua equipe, não é para você se enfraquecer. É para você se fortalecer ainda mais. Porque pensem comigo, se a gente tem uma equipe fortalecida, a gente também se fortalece. Então, a ideia não é enfraquecer o líder maior, mas acaba que existem casos que eles enfraquecem. Por quê? Porque eles acham que passaram a responsabilidade, passaram as tarefas, passaram o poder de decisão e acaba enfraquecendo essa liderança. Então, muito cuidado, tá, gente? Isso são modelos, esses estilos de liderança. Eu falei para vocês assim, estilo de liderança autocrática ainda agora. Tem tudo a ver com o estilo de poder de coerção, tem a ver com autoritário. Não foi? Eu falei para vocês agora há pouco do modelo autocrático. E o que tem a ver esse modelo autocrático com autoritário? Tudo. Por quê? Porque ele exerce o que aqui? Ação, reação ao subordinado. Né? Porque aqui, em geral, comportam-se passivamente, com ameaça, muitas vezes, com punição. Então, quando a gente fala de uma liderança autocrática, eu estou falando de um modelo autoritário. Eu estou falando aqui que determina e forma a equipe, atribui atividade a ela e decide o que ela vai fazer. E eles têm que cumprir essas tarefas. Ou seja, quando a gente tem um modelo, um estilo de liderança autocrática, eu tenho um modelo autoritário junto com ela. Por quê? Porque estão juntos. É um modelo que, se você não, você sempre está trabalhando com medo de ser punido, ou com ameaça de ser desligado, ou xingado muitas vezes, a gente sabe que isso existe, a gente sabe que na realidade isso existe. Quantas e quantas pessoas sofrem isso até hoje no trabalho? E olha que esses modelos, esses estilos de liderança vieram lá de trás, lá da teoria humanística. E ainda assim, a gente traz um pouco esse conceito para os dias atuais, tá? Quando a gente fala da liderança democrática, e agora eu falei para vocês aqui no slide anterior, a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade racional. Que relação vocês fazem com ela aqui? Vamos entender? Quando eu falo aqui do modelo de liderança participativa, eu estou falando de um modelo de liderança democrático. Então, olha a relação que eu estou fazendo aqui para vocês. Modelo de liderança autoritário, eu estou falando de um líder autocrático. Se eu estou falando de um modelo de liderança participativo, eu estou falando de uma liderança democrática, participativa. Por que eu estou dando esses exemplos para vocês? Porque às vezes modifico os nomes, mas o conceito é o mesmo. E dependendo dos livros e da literatura do qual vocês vão estudar, pode aparecer com várias configurações. O que a gente tem que entender aqui é o conceito. Qual é a característica? Quando a gente entende a característica, a gente entende qual é o modelo, qual é o estilo. E aí fica muito mais fácil. Tá? Quando eu falo, por exemplo, de uma liderança liberal, o que é que vem na cabeça de vocês uma liderança liberal? Quando eu falo de uma liderança liberal, eu estou falando que o líder ele dá liberdade total para os liderados dele. Vendo onde é que se enquadra aqui? Pode se enquadrar no participativo, pode se enquadrar no delegativo, não sei. Depende da característica desse líder, mas é um estilo de liderança liberal. É um estilo que existe atualmente. Agora, então, em tempos atuais, quando a gente fala em home office, esse estilo de liderança liberal, ele está ficando cada vez mais forte. Porque esses líderes precisam soltar. Essas pessoas não estão mais dentro do escritório trabalhando, elas estão nas suas casas. Então, esse estilo de liderança liberal, ele faz o quê? Ele exerce a liderança dele através do grupo. Ele exerce por meio dos recursos, por exemplo, de um computador,
você pode fazer isso, você deve fazer isso, está aqui, eu quero que você me faça isso. Ou seja, você dá liberdade daquele teu liderado trabalhar, né? A liderança liberal, ela costuma tomar conhecimento nessa divisão de atribuição de trabalho. Fulano faz isso, o outro fulano faz isso. Ou seja, você lidera, mas você dá liberdade para essas execuções. Ou seja, você também desempenha aí a responsabilidade, você delega, acaba delegando essa responsabilidade. Então, por que eu faço essa conexão com vocês? Né? Por que eu estou falando de modelo de liderança junto com estilos de liderança? Porque elas se encaixam, gente. O que a gente tem que entender é que o estilo, o modelo de liderança, eles podem modificar os nomes, né, dependendo do autor, dependendo do livro, dependendo do contexto, mas o que interessa aqui é a característica que esses modelos ou que esses estilos trazem para a gente. E a gente entender como é que essa característica funciona. Então, quando a gente entende como essa característica funciona, a gente entende qual é o modelo, né? Ou seja, se eu der um exemplo para vocês na prova assim, na empresa tal, o chefe fulano de tal age desta forma. Qual é o modelo de liderança desse chefe? Vocês vão entender pela característica dele. Né? Ele tem pouca os liderados têm pouca participação, os liderados têm poder, é dissolvido esse poder em relação aos liderados, ou o líder apoia os subordinados a tomarem decisão. Vocês vão ler lá no exemplo e aí vocês vão entender qual é essa característica. Mesmo que ela esteja com o nome de autocrática ou democrática, né? Porque o autoritário é o autocrático, o participativo é o democrático. E o delegativo, normalmente, ele está vinculado ao liberal. Olha que interessante. Tempos antigos com os dias atuais. Olha aí a conexão, tá? E aí, vamos lá. Blenda, e esse estilo de liderança, hein? Como é que eu sei qual é o estilo melhor? Como é que eu sei como eu vou aplicar? Como é que esses estilos são aplicados? Existe uma regra para isso, professora? Né? Então, acaba, gente, que a gente aplica. A gente que eu digo, eu estou falando num contexto de aula. Mas existem alguns estilos que não se usa mais, que não cabe mais. E existem alguns estilos que a gente pensa que não cabe mais, mas ainda assim muitos administradores, gestores ainda usam, tá? Então, o melhor estilo de liderança e técnica de gestão e ferramenta de gestão mais adequada para um determinado momento numa organização, é necessário que se leve em consideração o nível de maturidade da equipe. Sim, acaba que a equipe... Olha aí, Blenda, quer dizer que eu tenho que entender o nível de maturidade da minha equipe para entender qual é o estilo de liderança que se aplica? Claro, turma. A minha equipe faz com que o meu comportamento mude e faz com que eu adeque o meu comportamento conforme a minha equipe. É por isso que existem estudos comportamentais, para a gente entender os vários comportamentos diferentes das nossas equipes, para que a gente saiba como lidar com cada uma delas. Então, vamos entender aqui. Percebam que aqui nesse slide, a gente tem aí, de um lado, aqui, ó, a autoridade do líder. Então, aqui é o nível de autoridade do líder, quando ele tem o nível baixo e o nível alto de autoridade, tá? Ou seja, o autocrático está bem aqui e o liberal está bem aqui. É o nível de autoridade dele. E do outro lado, a gente tem a autonomia da equipe, ou seja, quando a equipe tem uma autonomia baixa ou alta, tem liberdade, tá? Então, quando eu olho para isso aqui, eu entendo que eu posso aplicar um estilo de liderança conforme a minha equipe. Vamos entender. Olha aqui, turma. Quando se aplica um estilo de liderança autocrático, qual é o autocrático?
é aquele que eu mando, aquele que você obedece, faz aquilo que eu estou mandando você fazer. É aquele estilo que eu tenho poder de coerção, né? É aquele estilo que eu exerço controle sobre a minha equipe. Quando é que esse estilo de liderança aparece? Olha aqui. Primeiro que ele está aqui no topo, né? Olha onde está o autocrático. Ele está aqui, ó, no topo da autoridade do líder, ou seja, no nível mais alto de autoridade. Por isso que esse estilo aqui é autocrático. Em compensação, ele é autocrático porque a minha equipe, ela tem uma autonomia baixa, é claro. Quanto mais autocrático eu sou, menos autonomia a minha equipe vai ter. Não tem lógica isso? Evidente. Eu não dou autonomia para a minha equipe, sou eu que mando, então ela vai ter menos autonomia. Ela vai... O líder autocrático, nesse contexto de autonomia de equipe aqui, é ele que vai determinar a tarefa, a técnica, a medida que vai ser tomada, o modo necessário que o grupo vai ter que trabalhar. Nesse estilo autocrático aqui, o líder determina a tarefa de cada um. O líder, ele é o quê no autocrático aqui, quando a equipe ela tem uma autonomia baixa? Ele é o dominador, né? Esse aqui manda. E é claro que se ele tem autoridade alta, a autonomia da equipe vai ser baixa. Tá? Olha o democrático, perceba como está no meio, gente. Vocês percebem como o democrático está bem no meio? Por quê? Porque o democrático, ele tem um meio termo de autoridade, né? Ele tem um meio termo aqui de autoridade e ele tem um meio termo de autonomia da equipe. Como assim? Ué, eu não falei para vocês que a liderança democrática é aquela liderança participativa? Falei agora há pouco para vocês. Então, se ela é a liderança participativa, o que significa isso? Significa que as diretrizes são debatidas e são decididas pelo grupo. Quando eu falo que ela é participativa e democrática, eu estou dizendo aqui que eu estou estimulando a minha equipe a ser líder, a liderar junto comigo. Então, a autonomia da minha equipe não está mais tão baixa como do autocrático, ela já está um pouco mais elevada. Ela está bem aqui, ó. Olha como vai modificando a maturidade da equipe. Perceba que a maturidade da equipe vai modificando. Ou seja, nesse estilo democrático ou participativo, como queiram chamar, o grupo... O que o grupo esboça aqui? As tarefas e as técnicas, né? Esse aconselhamento técnico do líder. Ou seja, ele é feito como? Ele é feito através de sugestões alternativas que o grupo dá para ele. O grupo, junto com ele, escolhe a melhor tomada de decisão. E assim por diante. Por isso eu tenho o democrático aqui. Né? Ou seja, quando eu tenho o democrático, eu tenho uma autonomia da equipe mediana, porque eu tenho um líder que exerce um controle brando sobre essa equipe. Não é tão forte como autoritário, é um controle brando. Né? Os subordinados, ele dá espaço para que aqueles subordinados participem, tomem decisão. Ou seja, a autonomia da equipe aqui está mais madura porque o líder aqui procura ser um membro normal ali daquele grupo. Diferente do líder autocrático, que o líder é dominador. Nesse caso aqui, ele se comporta como um membro normal do grupo, ele está lá presente, ele é o líder, tá bom? Ele age, ele tem os objetivos dele, ele não perde a liderança dele, ele é focado, mas aqui ele tem a participação. Por isso, a autonomia da equipe está mais madura.
Opa, mas aí a gente fala de um outro contexto. A gente fala do liberal. Como assim, Blenda? Opa, o liberal é aquele que eu falei para vocês do delegativo, lembra? Então, e aí onde é que está o liberal? Olha só, ele está no nível de autonomia da equipe no topo, ele está aqui, ó. Ele está no máximo de autonomia. Significa que esta equipe aqui tem liberdade. Por isso que ela se enquadra na liderança delegativa ou liberal. Porque essa liberdade aqui, ela é completa. Ela tem uma completa liberdade de decisão. Ou seja, o líder tem uma participação menor, diria mínima, em relação aos seus subordinados. Por isso chamamos de liberal. Por isso que é nessa parte aqui que a gente fala, que apresenta que se tem materiais variados, se fornece informações quando são solicitadas. Por isso que aqui a liberdade, o grupo tem liberdade total, né? O líder participa, muitas vezes não, o grupo tem liberdade de decidir. Se for um estilo de liderança totalmente liberal, o grupo tem até liberdade de decisão, tá bom? Característica: a autonomia total da equipe, a autoridade, olha onde ela está, baixa. Essa autoridade aqui é baixa. Porque se eu tenho uma autonomia elevada, eu tenho uma autoridade do líder baixa. E assim por diante. Então, essa demonstração que eu trago aqui para vocês é porque eu quero que vocês entendam o contexto da relação da autoridade versus autonomia da equipe. Esse contexto é muito importante, porque eles são entrelaçados. Quanto mais eu tenho um, menos eu tenho outro. Ou seja, o importante vocês entenderem nesse contexto, quanto mais autonomia a equipe tem, menos autoridade o líder tem. Ou ao contrário, quanto maior autoridade o líder tem, menor autonomia a equipe tem. Isso é a parte importante que eu quero que vocês entendam do estilo de liderança. É claro, entender suas características, é evidente, entender as características, entender a diferença de um para o outro, entender onde é que elas se adequam, como é que elas são trabalhadas, vou já dar exemplo para vocês disso, mas o mais importante é entender onde é que está essa maturidade dessa equipe aqui, tá? Então, vamos lá. E aí, eu falo de líderes, estilos de liderança, e eu comecei a aula falando sobre o poder. Quando eu falo de estilos de liderança, eu falo de tipos de poder. Por isso que eu comecei a aula falando sobre poder, porque foi através do poder da teoria humanística lá de Max Weber que a gente entendeu aqui os tipos de poder, né? A gente entendeu aqui como é que eu vou lidar, como é que é essa relação de autoridade subordinado, né? Então, a gente merece dar uma atenção especial a esse assunto. Por quê? Porque ela foi colocada aqui pela teoria burocrática. Gente, o que eu quero que vocês percebam aqui é essa conexão que eu estou fazendo com as teorias e com o que a gente está utilizando nos nossos dias atuais. Então, quando eu falo dos tipos de poder, eu estou falando aqui de uma atenção especial que foi dada lá na teoria burocrática. Vamos entender? Né? Vamos entender, vamos analisar as organizações modernas para a gente entender isso. E aí, quando eu analiso essas organizações modernas, quando eu trago para agora o que eu aprendi, que as teorias trouxeram para a gente, eu tenho tipos de sociedades diferentes. Por quê? Porque eu tenho sociedades com características diferentes. E aí, quando eu falo, por exemplo, de um tipo de sociedade tradicional, eu tenho um poder, eu tenho um tipo de poder para esse tipo de sociedade tradicional. Qual é a característica? Uma característica patriarcal,
patrimonialista, conservadora. Por quê? Porque esta sociedade ela é tradicional. Então, automaticamente, eu tenho características conservadoras. Automaticamente, eu tenho um poder de sociedade medieval, vamos dizer assim. Vamos dar o exemplo de tribo, de família, né? Aquela coisa de tradição. Vou já dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Quando eu falo de um tipo de sociedade onde eu tenho a sociedade carismática inclusa nela, eu tenho uma outra característica. Eu tenho uma característica o quê? Revolucionária, personalista, porque eu tenho uma outra sociedade. Eu tenho outro tipo de conteúdo, né? E aí eu tenho outros exemplos, entendeu? Eu tenho aqui os grupos, se eu estou falando que ela tem uma característica revolucionária, é claro que eu vou ter grupos revolucionários, eu vou ter partidos políticos, eu vou ter nações em revolução. Ou seja, gente, quando eu falo da sociedade tradicional, eu estou falando do poder que ele não é racional. Se eu estou falando de uma sociedade tradicional, eu estou falando de um poder que ele é herdado, ele é da tradição. Pararam para pensar? É conservador. Ou seja, ele é herdado ou ele é delegado. Por quê? Porque eles são conservadores. O que legitima essa sociedade aqui são os hábitos, a tradição, o costume. Tá bom? Quando eu falo de um poder carismático, uma sociedade carismática, eu falo de um outro tipo de poder. Eu falo de um poder que ele não é racional, igual ao tradicional, ele também não é racional, mas ele também não é herdado, nem delegado. O tradicional, ele é herdado. O carismático, não. Ele é com base no carisma. Não tem delegação e não tem herança aqui, tá? Então, é por isso que esse poder carismático aqui, ele tem uma legitimação do herói, sabe, do heroísmo, daqueles líderes que são heróis. Por isso que a gente fala de líderes revolucionários, a gente fala daqueles líderes que mexem com o teu poder mental. Os líderes carismáticos, a gente pode colocar partidos políticos. Como é que um político se elege? Porque ele tem o maior percentual do carisma da população. Ele conseguiu conquistar o maior percentual daquelas pessoas que votam para que ele seja eleito. Então, a gente tem aqui uma característica carismática, né? Porque a gente tem uma pessoa no poder que nós colocamos ele no poder porque nós gostamos dele, por causa do carisma dele, por causa daquilo que ele nos traz, aquilo que ele significa para a gente. Então, por isso que a gente fala da questão revolucionária, porque a gente também fala dos heróis, né? Aqui a gente fala também da questão do aparato, quando a gente fala do carisma, nós falamos de uma questão de um aparato que ele foi escolhido por alguém, pela lealdade dele, ele foi escolhido ou pela devoção dele. Ele tem uma característica pelo qual ele foi escolhido pelaquela sociedade, pelas qualificações técnicas dele. Ele foi escolhido por um grupo, por isso que a gente chama de revolucionário. Tá? E aí, vamos entender o legal, quando eu falo um tipo de sociedade legal ou racional, eu expliquei para vocês as anteriores, as tradicionais, as carismáticas. E a legal? Quando eu falo legal, eu estou falando de uma sociedade racional, racionalizada por meio do quê? Dos objetivos. É a maior característica desse tipo de poder. Ela é racional. Como assim, Blenda, é racional? Ela é legal. Ninguém escolheu, ela é legalizada. Ela é legal, ela é racional, ela é formal, ela é
meritocrática. Né? E o que legitima, né? Qual é a legitimação desse tipo de sociedade aqui? Né? As normas, as leis. É legal, eu tenho que cumprir. Né? Eu sou obrigada, é uma coisa que é racional, eu não tenho que discutir aquilo. Aquilo ali eu tenho que cumprir. Então, a característica é cumprir. Né? A característica aqui é a norma legal, ela foi definida, acabou, tem que ser cumprida. É um poder que tem que ser cumprido. Está na Constituição. Entendem? Ou seja, qual é a maior característica? Qual é o exemplo que a gente tem disso aqui? O que é o aparato dessa aqui? É a burocracia mesmo. Quando a gente fala de normas, de leis, de meios racionais, né? A gente fala do exército, por exemplo. Né? A gente fala de estados modernos, de grandes empresas, porque é a burocracia, é o jeito racional, é a lei daquele meio ali. Né? Eu obedeço esse, que obedeço esse, que obedeço esse, e ponto. Existe uma hierarquia em relação a isso. Ou seja, esse poder racional, ele é fundamentado nas leis, nas regras que ditam os direitos, que ditam os deveres para os integrantes de uma sociedade ou de uma organização. Então, a autoridade formal em uma sociedade, organização ou grupo que depende de leis lógicas, ela tem uma estrutura burocrática. Exemplo, uma empresa. A gente não tem uma empresa, não tem uma norma a ser cumprida? Olha onde ela está aqui. Né? A gente tem aqui uma empresa como exemplo. Ou seja, nós temos aqui tipos de sociedades diferentes, com características diferentes, com legitimação diferente, com aparatos diferentes, e automaticamente eu vou ter exemplos diferentes relacionados a isso. Vamos entender melhor. Quando eu falo de um líder carismático, eu falei para vocês agora que era o quê? Deixa eu só desligar meu celular, que ele estava para vibrar e está me incomodando, turma. Deixa eu só lembrar para vocês agora há pouco o que eu falei para vocês que era o líder carismático. Era o quê? Ele não é herdado, ele não é delegado, é aquele que tem o quê? Uma característica de carisma grande, ele tem um aparato que ele é escolhido por um grupo. Então, o líder carismático, ele normalmente tem como conceito, ele é um visionário, ele é um incentivador, ele é um capacitador. Normalmente, os líderes carismáticos, eles têm essas características com ele. Por que visionário? Porque eles articulam uma visão que leva as pessoas a agirem. Ele é um visionário e as pessoas fazem pela visão dele, tá? Porque ele estabelece expectativas para essas pessoas em função da visão que aquela pessoa tem. Então, o líder carismático, ele acaba até, gente, modelando comportamentos dentro de um meio. Lembre-se que quando eu falo de liderança aqui, eu não estou falando só da liderança dentro de uma empresa, até porque eu falei para vocês de líder autocrático, líder racional, líder carismático. Aqui a gente envolve, por exemplo, um presidente da República. Né? Para ele ser eleito, o que ele faz? Ele tem que estabelecer expectativas elevadas na população para que essa população tenha uma leve ação. E qual é a ação? O voto. Tá? E aí a gente fala também de uma característica muito forte do líder carismático, que ele é incentivador. O líder carismático, ele está sempre incentivando a equipe dele, ele está sempre colocando o entusiasmo na frente das coisas, ele coloca sempre o entusiasmo pessoal, ele sempre é muito autoconfiante, ele sempre expressa uma autoconfiança forte, é muito vibrante isso. As pessoas notam essa questão.
esse entusiasmo no líder carismático? Porque o líder carismático, ele busca descobrir sempre o sucesso das pessoas. Tá? Por quê? Porque o aparato aqui, por que o líder carismático, por que ele conquista as pessoas? Justamente por causa desse entusiasmo pelas qualificações que ele tem, pelo carisma que ele tem perante as pessoas. E se ele é um incentivador, e se ele é um visionário, ele acaba capacitando essas pessoas. Por quê? Porque ele dá apoio para essas pessoas, ele quer que essas pessoas cresçam, ele demonstra para a equipe, ele demonstra para as pessoas que estão em volta dele empatia, que ele está ali do lado, ele se coloca no lugar das pessoas, ele vai lá, faz junto, né? Ele acaba expressando muita confiança. Ele transmite confiança para as pessoas que estão ao lado dele. Então, esse líder carismático, ele tem essas características muito fortes. Lembrando, gente, que a gente tem o que por trás de um líder carismático? A gente tem uma sociedade, um tipo de sociedade. Tá? E essa sociedade, que é a sociedade que aceita, que acolhe esse líder carismático, vamos dizer assim, ela é uma sociedade normalmente revolucionária, porque ela aceita mudança. Né? Normalmente, por isso que a gente fala, tem uma característica aqui dos partidos políticos, das inovações e assim por diante. Tá bom? Tudo bem aí, turma? Vamos lá. Tá tudo bem, professora. E aí, eu trouxe para vocês alguns outros exemplos, é claro. Eu estou dando exemplo para vocês de liderança carismática, e aí eu falei para vocês da liderança tradicional. E eu falei para vocês que a liderança tradicional, ela tem que tipo de sociedade? Quem lembra? A liderança tradicional. Ela tem uma sociedade patriarcal. Ela tem uma sociedade conservadora. E tem mais alguém que represente uma sociedade conservadora do que a rainha? Né? A gente tem aqui a figura da rainha. Por quê? Porque a sociedade, essa autoridade aqui, ela tem a sociedade conservadora. É uma autoridade que ela se caracteriza pela autoridade tradicional. E quais eram as características de autoridade tradicional? Se passa de pai para filho, é herdado, é delegado. Então, a gente tem essa figura perfeita aqui. Né? Por quê? Porque essa autoridade aqui, ela não é racional. Esse poder aqui, ele é transmitido, ele é herdado, ele é herança. Então, esse poder aqui, essa sociedade aqui, ela se encaixa na sociedade conservadora. E essa sociedade conservadora, ela tem um poder racional. E o poder racional, ele é herdado, ele é passado, delegado, né? Ele é uma tradição, ele é um costume daquela sociedade. Ele é uma forma que a gente diria até, que tem até um aparato de uma forma feudal, né? De uma forma patrimonialista, patrimonial. É meu, né? E olha aí quem a gente tem, essa figura que já virou meme, que virou meme durante, está virando meme a cada dia que passa, né? E assim por diante. Então, não tinha figura mais que coubesse mais nesse estilo para eu trazer para vocês. E aí, eu falei o quê? Falei para vocês da carismática, falei para vocês da tradicional, está faltando uma. Né? Vamos entender? Poder do líder racional. Olha aqui o líder racional. Tá? Como assim, Blenda, que você trouxe o Obama? Vamos entender? Lembra que eu falei para vocês que a liderança racional, ela tem uma sociedade que é dos meios e dos objetivos, é a característica dessa sociedade. A exemplo dessa sociedade, eu tenho os estados modernos, as grandes empresas, o exército,
os países desenvolvidos. Olha aqui, Estados Unidos é exemplo disso. Tá? E esse poder aqui da liderança racional, ela é legal. É por meios legais. Né? E aí, eu tenho a sociedade legal, racional ou burocrática, ou seja, é onde predominam as normas impessoais, a racionalidade na escolha dos meios e dos fins. É como nas grandes empresas, né? Ou seja, a gente tem que entender que a gente utiliza isso nos países atuais, tá bom? Vamos lá. Olha só, turma. Nesse momento agora, pausa. A professora vai respirar. Tomar água. Nesse momento agora, a gente faz uma divisão no nosso conteúdo, tá? Até o nosso slide, vocês estão vendo que eu estou no item 3, aqui eu estava no item 2. Até o item 2 desse terceiro slide aqui, eu estava finalizando teoria da burocracia, teoria das relações humanas, do qual eu trouxe exemplos de liderança, poder, que se falou naquela época e se trouxe até os dias atuais. Tá? Agora, nesse momento, a gente começa uma outra tratativa. A gente começa a estudar uma outra teoria. Quem lembra das teorias que a gente já estudou, hein? Escola clássica, científica, humanística. Né? E aí a gente traz agora uma abordagem contingencial. Nós vamos entrar agora num outro patamar, numa outra teoria. Então, não quero que vocês confundam. E por isso que eu trouxe para vocês aqui um rápido resumo, vamos colocar assim, para que a gente relembre o que foi dito até aqui. A gente falou até aqui da administração científica, da teoria clássica, da teoria da burocracia, da escola das relações humanas, da escola comportamental, e agora nós vamos falar de uma coisa chamada teoria da contingência. Percebam que aqui engloba tudo. Lembra que negócio é esse? Misturou tudo, está tudo junto e misturado? Eu não diria que está tudo junto e misturado. Eu diria para vocês que a escola da contingência, a escola contingencial, ela vem com uma abordagem onde ela traz materiais das teorias anteriores. E aí ela vem com uma abordagem, com essa tratativa, e lembre-se, cada vez que a gente fala de uma escola, é uma escola querendo, em busca de eficiência, em busca de produtividade. Então, ela sempre acha que a teoria anterior não foi atendido da maneira que gostariam que fosse atendida. Tá? E aí, quando a gente fala da teoria da contingência, a gente fala de uma coisa chamada teoria dos sistemas. Tá bem aqui, olha, aqui no finalzinho. Tá vendo? Vamos entender do que se trata, de como que a gente fala isso? Então, vamos lá. Deixa eu ver que horas tem. Eu acho que antes de eu começar, eu vou dar um tempinho do intervalo para vocês, porque no meu relógio faltam 3 minutos para 8 horas. E é melhor eu começar esse conteúdo depois do intervalo do que a gente parar ele no meio. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Só um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver quem chegou. Só anotar quem está aqui no nosso primeiro tempo. Rebeca. Rafael.
Eu estou aqui, eu só ouvindo toda a aula, professora. Giovana, Emanuel e Juliana. Presente. Gente, entenderam? Conseguiram fazer alguma conexão com líderes que vocês conhecem, pessoas que vocês conhecem? Conseguiram fazer alguma conexão em relação a isso na hora que eu estava falando? Sim, Lembraram professora. Lembrei até de umas pessoas. A gente sempre lembra de Inclusive, alguém, né? Sim. inclusive, em duas empresas passadas, que eu passei, eu consegui identificar qual era a posição desses líderes. A senhora explicando o comportamento de cada um deles dentro da organização, e eu consegui identificar, né? Aquela empresa tal era assim, aquele meu chefe era assim. Aí, na outra empresa que eu passei, era assim, entendeu? E agora, nessa organização que eu estou trabalhando agora, eu também consegui identificar, né, o comportamento da nossa presidente, né? A posição dela nessas que a senhora está falando. Então, assim, é muito interessante, né? É claro, Emanuel, importantíssimo sua colocação agora. É claro que a colocação que eu estou fazendo nessa aula, ela tem a ver com o que a gente falou nas teorias passadas, né? Lá na evolução do pensamento administrativo. Então, ela é bem limitada, tanto que eu só dei exemplo para vocês de 10 tipos de poderes, alguns tipos de liderança, mas no decorrer do curso, vocês vão perceber que tem muito mais. Tem muito mais classificação. E aí vai facilitar até mais esse entendimento. Tem muito mais estilos de liderança, de estilos. Por quê? Porque hoje os estilos de organização estão mudando, né? Hoje a gente tem muita novidade, muitos estilos novos. Hoje a gente tem até estilo home office de liderança. Então, mas o legal é que vocês entendam esse todo, tá? E que vocês, por favor, entendam que acaba que um estilo de poder e de liderança, ele tem muitas vezes a ver com o estilo de sociedade, né? Ele tem a ver com aonde o meio que nós estamos envolvidos. Lembrem-se da questão da maturidade, da autonomia da equipe, quando a gente fala em estilos de liderança. Então, é um conjunto de atributos, é um conjunto de coisas que precisam ser colocadas antes da gente fazer essa análise. Agora, é claro, né, turma? É muito fácil a gente perceber um líder autoritário. Todo mundo percebe um líder autoritário. Todo mundo sabe que o líder autoritário a gente consegue enxergar, porque ninguém participa, ele faz tudo só, ninguém pode dar opinião, então é muito fácil a gente perceber isso, tá bom? Turma, então vamos lá. Vamos entrar no nosso intervalo, hoje a gente vai ter aulinha no segundo tempo. Até então, eu estava dando alguns conteúdos para vocês. A gente tem um conteúdo que vocês vão complementar, sim, quando vocês saírem daqui, mas eu preciso finalizar esse conteúdo hoje, falar da nossa atividade da segunda-feira que vem, então a gente vai voltar para a sala de aula. Deixa eu ver aqui. São 8h05, então 15, 20 minutinhos, tá bom? A gente retorna, combinado? Combinado, professora. Ok. Até daqui a pouco. Rápido, né? Intervalo rápido, né? Então, vamos lá. Bem, como eu falei para vocês no primeiro tempo, a gente vai entrar agora no assunto da escola contingencial, né? Uma escola, uma outra corrente, que defende uma outra corrente. Essa escola, essa corrente, ela foi metade lá pelo século XX também, pertinho lá da escola quantitativa, que eu falei para vocês aula passada. E ela teve uma influência, a escola contingencial, pela crescente conscientização do impacto do ambiente externo. Vou já explicar isso para vocês quando eu colocar aqui os slides. Que eu quero que vocês entendam que essa é a característica, uma das características que faz com que essa abordagem contingencial
se diferencie das correntes anteriores. E por que eu estou falando isso? Porque nas correntes anteriores, apesar de todas terem como foco a eficiência, como assim? Todas queriam melhorar a eficiência, né? Todas queriam mais retorno. Nós não podemos duvidar disso das correntes anteriores. Mas as correntes anteriores, elas tinham uma característica forte, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas essa característica forte, ela era de sistema fechado. Até então, eu vinha falando das correntes anteriores para vocês, sempre falando como um sistema fechado. Blenda, como assim um sistema fechado? Que olha para dentro, só para dentro da empresa. Que se olha para o ambiente interno da empresa, fechado mesmo. Se fazia tudo com a ideia da eficiência, mas se olhando para o interno. Então, uma das características anteriores, a característica das correntes anteriores era justamente esse sistema fechado. Já que, nessa abordagem contingencial, eu diria para vocês que um divisor de águas na evolução das correntes administrativas. Por quê? Porque foi aqui, nessa escola, nesse momento, que se pensou, né? Foi aqui nessa escola que o ambiente externo, não se falava em ambiente externo até então, começou a causar impacto, começou a se preocupar com esse ambiente externo. Ou seja, as coisas começaram a mudar. Vamos entender, tá bom? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Olha só. Aqui eu já falei no primeiro tempo, né? Mostrei para vocês as escolas que a gente tratou anteriormente, toda a abordagem que foi feita anteriormente. A gente está falando agora da escola contingencial, onde dentro da escola contingencial a gente vai tratar duas abordagens. Espera aí, deixa eu pedir que está travando aqui. Vocês estão vendo o slide na tela de vocês? Estou sim, professora. Perfeito, tá bom. Olha só. Escola contingencial. Essa escola aqui, percebam, como eu falei agora há pouco, que ela trata o quê? O estudo, ela estuda os ambientes. Nesse momento aqui, a gente fala de um pouco de tecnologia, a gente fala de um pouco dos níveis da organização num contexto atual, a gente fala de interação no ambiente. Ou seja, agora a gente começa a tratativa de organização como um ambiente de mudanças e como um ambiente geral. Eu preciso contextualizar isso para que fique muito claro essa transição nesse momento agora para vocês. E olha, percebam aqui que a gente, quando eu falo, Blenda, mas o que você está querendo dizer com sistema aberto? O que você está querendo dizer com o ambiente de fora da organização? Olha só. Se vocês olharem aqui essa imagem, vocês percebem que nós temos a organização lá no meio, lá no centro da imagem, tá? Mas ao redor da organização, nós temos todo um ambiente político, social, econômico, demográfico. A gente tem as tendências mundiais, a gente tem a globalização. Nós temos as mudanças que ocorrem diariamente nesse mundo globalizado. A gente tem um ambiente onde se constrói as tarefas da organização, onde está estruturada a organização, onde tem as pessoas. Gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui fora, ó, isso é ambiente externo.
Porque isso tudo que está aqui de fora, de onde está, ao redor da organização, não depende da nossa liderança, não depende de nós. Então, quando a gente fala em sistema aberto, é justamente o momento que se passou a analisar isso aqui, esse ao redor. Agora, parem para pensar. Não era visto isso, não era analisado isso até então. Por isso, todas as correntes anteriores até aqui, elas têm como características sistemas fechados. Por quê? Porque só se olhava aqui nesse âmbito, ó, aqui dentro. Tá? E, gente, uma tendência mundial reflete na nossa organização? Claro que reflete. A gente tem a exemplo disso, a pandemia. Um problema político lá nos Estados Unidos, as eleições americanas refletem aqui no Brasil. Ou seja, todo esse ambiente social, toda essa de fato a globalização, ela reflete nos nossos negócios, ela reflete no valor ela reflete no petróleo, ela reflete na bolsa de valores, ela reflete em tudo. E isso impacta em algum momento e de alguma forma na nossa organização, na nossa empresa. Então, por isso que a abordagem contingencial, ela passou a analisar a organização não só um ambiente interno dela, aquele ambiente de tarefas, que era olhado nas correntes anteriores, mas como um ambiente geral que impactava no desenvolvimento dessa empresa. Como que ninguém pensou nisso antes, hein? Como? Pois é. Agora, qual é o enfoque da abordagem contingencial? Quando eu digo enfoque, turma, eu estou querendo dizer o que foi desenvolvido nessas teorias administrativas. Porque quando a gente fala em escola, né, quando eu falo em abordagem contingencial, dentro dessa abordagem tem enfoques, ou seja, tem correntes, tem desenvolvimentos teóricos dentro dessa abordagem. Não é só um. Lembra lá da abordagem clássica? Ela teve administração científica dentro dela, ela teve outras correntes dentro dela. Então, a mesma coisa com a abordagem contingencial. E aqui nessa abordagem contingencial, a gente vai trabalhar os dois principais desenvolvimentos teóricos desta escola. Quais são eles? Teoria do sistema, é um desenvolvimento teórico, e enfoque contingencial. Tá? Vamos entender o que é isso? Vamos contextualizar a escola contingencial. Quando eu falo contextualizar, é entre os fatores que influenciaram o surgimento desse pensamento sistêmico. Quais foram os fatores que influenciaram esse pensamento sistêmico contingencial na administração? Vamos entender. Gente, primeiro ela se destacou após a Segunda Guerra Mundial, tá? Foi pós Segunda Guerra Mundial. É muito importante deixar isso claro aqui, porque foi um movimento contra a excessiva especialização das disciplinas. Lembra que a gente falou muito da questão da especialização? Então, esse excesso, essa questão excessiva aqui, só ajeitar aqui. Essa questão excessiva, essa corrente veio brigar, né, no sentido metafórico, claro, mas bater de frente com essa questão. E como assim bater de frente? Por quê? Porque justamente com essa interdependência global que teve pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente falou da questão que se tornou muito mais visível, a questão da independência, sabe? Essa interdependência, essa questão de caminhar, vamos colocar assim, caminhar com as próprias pernas, essa questão da gente falar dos impactos que se causam em relação a isso. Então, vamos entender o sistema aberto. Quando eu falo assim para vocês, o que é sistema aberto? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países
eles começaram a ser vistos como nações fechadas. Cada país começou a ser visto como nações fechadas em si, sabe? Em si mesmos. Cada país começou a ser visto dessa forma. Ou seja, a gente precisava aqui entender e tentar influenciar o comportamento de países em caso de conflitos entre eles. Era necessário a gente entender aqui a gravidade desses conflitos. Então, como é que eu poderia me fechar? Né? Cada um independente, beleza. Países, sistemas fechados, ok. E esses conflitos que poderiam ser causados em função disso? Então, essa visão sistêmica, olha o nome, essa visão sistêmica do mundo é que passa a influenciar. Então, diversas disciplinas, entre elas a administração, receberam influência em relação a isso. Tá? E aí, esse movimento, ele foi tomando poder, ele foi tomando força, justamente por causa dessa excessiva especialização que vinha das escolas anteriores. Olha só, gente, quando eu falo aqui, dê uma olhada nesse slide. Quando eu falo aqui organização enquanto sistema aberto, o que eu estou querendo dizer com isso? Parem para analisar. Todo mundo aqui trabalha, faz um estágio, ou já entrou em alguma empresa, já tem noção mais ou menos do que a gente está falando, o que é um sistema fechado, o que é um sistema aberto. Toda empresa, toda organização, ela precisa de entradas. O que é isso, professora? Ela precisa de insumos, que a gente chama de entradas. O que são esses insumos? Ele é recursos humanos, a matéria-prima, aquele material que você vai precisar para trabalhar, né? A matéria básica daquela organização, a informação, a tecnologia, isso tudo são insumos. Insumos necessários para o ambiente, que são essas entradas, esses recursos. E aí, quando a gente tem as pessoas, o capital de giro, a tecnologia, a matéria-prima, o que vai acontecer dentro da organização? Ela vai se transformar. Ela vai se modificar. Como assim se modificar? Vai existir uma operação de transformação dentro dessa organização. Por quê? Porque vai existir uma administração, vai existir um processo operacional tecnológico que ele vai se transformar naquele ambiente. Vocês estão vendo aqui no meio, ó. Você vai ter um subsistema de gestão dentro de uma organização, né? Que envolve, ó, técnico de produção, apoio, manutenção, adaptação. Vocês percebem que é um ambiente transformacional? A gente recebe os insumos, aquilo que eu preciso, que a gente chama de entradas, que são os recursos. Aí, quando a gente sai desses recursos, no meio nós temos essa transformação. É por isso que a gente tem aqui de azul esse subsistema, porque esse subsistema ele se interrelaciona. Eles não trabalham só, eles se interrelacionam, eles têm um processamento interno. Olha aqui, esse é o interno, esse é o processo interno da organização. Como é que as correntes anteriores faziam? Elas só olhavam para essa parte azul, para esse processamento interno. Já a organização do sistema aberto, não, ela começa a olhar a partir dessa entrada e quando sai, e das saídas, que a gente chama do quê? Dos produtos, dos bens, dos serviços, do resultado financeiro da empresa, da informação que gerou. Que resultado foi aquele? Qual é o meu resultado lá fora? Qual é a minha participação de mercado? Que a gente chama de market share. Qual é a minha participação de mercado? Onde é que estou a nível regional, local, nacional, mundial? Então, quando a gente começa a perceber que eu tenho as entradas que vêm de fora, porque essas entradas quais são? São os fornecedores, aqueles fornecedores de matéria-prima, as legislações,
são as pessoas, a tecnologia de informação que vem lá de fora, os dados que eu preciso. Opa, entrada. Mas eu tenho aqui um ambiente aberto, né? Eu estou recebendo essas entradas. Aí, depois dessa entrada, que eu tenho esse processo operacional, que a gente chama de subsistema, relacionados entre si, que se transformam. Esse sistema, gente, é justamente a transformação organizacional, é os processos operacionais. E depois que eu transformo tudo isso, o que eu tenho? Eu tenho um resultado, que é o produto, que é a saída. Aqui, ó. E aí, acabou? Não, não acabou. Aí a gente volta, porque a gente tem o quê? A retroalimentação. Para o processo? Não, ele continua. E é por isso que ele continua trabalhando com o quê? Com as entradas, com as transformações e com as saídas, ou seja, insumos, transformações e produtos, bens ou serviços. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que essa é a base do sistema aberto. Essa aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela nesse momento agora, se chama sistema aberto. E eu comecei a aula falando o quê? Falando para vocês que a teoria do sistema, ela era uma nova forma de interpretar as organizações. Por que ela era uma nova forma de interpretar as organizações? Porque ela interpretava como um sistema aberto e não fechado, como era interpretado até anteriormente, né? Como era interpretado anteriormente. Ou seja, era em relação ao ambiente que estava nos diversos momentos do subsistema. Era aquele ambiente complexo do qual nós não tínhamos controle, não temos até hoje controle disso. Né? Veja que a gente tem de se preparar, se antecipar, controle de fato do ambiente aberto, complexo, nós não temos. Né? Então, a gente pode se preparar, a gente pode ter planos de ação, a gente pode ter um planejamento, a gente pode ter plano B, a gente pode ter várias coisas, mas a gente não tem o controle dele. Então, a teoria do sistema, até então, as teorias administrativas, organizacionais estudadas, focavam só internamente nas organizações. Até aqui. Elas enxergavam a organização sempre como um sistema fechado, sem interação com esse ambiente externo. Como que ninguém enxergava isso, hein? Como que ninguém enxergava? Mas logo esperava, o que a gente logo esperava-se quê? Com a melhoria dos processos internos, que era isso que se esperava, com a melhoria daqueles processos internos, a organização teria sucesso. Só que esse sucesso ele não chegava da maneira que se esperava. Por quê? Porque se focava sempre na organização desse sistema fechado, desses processos internos. Então, o que aconteceu na teoria dos sistemas? Por isso que a gente chama de teoria dos sistemas. O que aconteceu? Paralelamente, todas as teorias analisadas consideravam as organizações a partir do quê? De uma visão simplificada, simplista. Né? Elas não percebiam, as teorias anteriores até aqui, essa complexidade, esse pluralismo que precisava ter sido visto anteriormente. Mas é claro, cada corrente com sua definição. Né? A gente precisava entender aqui que os subsistemas organizacionais, eles eram analisados, turma, antes dessa teoria aqui, separadamente. Vocês já pararam para pensar? Eles eram analisados separadamente. A administração científica, a escola quantitativa focava o quê? O subsistema técnico. A teoria comportamental lidava com o quê? O subsistema psicossocial. Percebam que eram sempre focadinhos em alguma coisa? Então, na verdade, cada uma dessas teorias aqui, ela trouxe importante contribuição, nós não podemos negar isso. Cada teoria, ela trouxe a sua contribuição. Nós não podemos desprezar a contribuição das correntes e das teorias anteriores.
Por isso que a gente estuda cada corrente. Porém, em partes separadas, não tinha como trazer sucesso para a organização. E aí a teoria, a abordagem contingencial, chegou com esse enfoque da teoria de sistema, que surge, então, como uma nova forma de interpretação, um novo olhar, vamos colocar, né? Contribui para quê? Para ter uma visão interna das organizações, para ter uma visão externa das organizações. Então, essa abordagem, ela vê a organização como um sistema unificado, interno, externo, um sistema aberto. E aí, essa abordagem aqui, os administradores começam a perceber a organização de fato, como um todo. Achava-se anteriormente que se olhava a organização como um todo. Mas foi aqui, na abordagem contingencial, dentro da teoria do sistema, que se percebeu que não se olhava. Os administradores perceberam que essas atividades eram feitas assim, paralelas. Elas não eram interrelacionadas. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a organização passa a ser percebida como uma relação, como um subsistema, como um sistema que se relaciona, um ambiente interrelacionado. Né? Então, o que significa isso? A gente tem aqui matéria-prima, recursos humanos, capital. A gente precisava o quê? De todos esses serviços trabalhando juntos e sendo analisados de maneira interrelacionadas para que a gente pudesse ter resultado. E aí, aqui nessa organização do sistema aberto, aqui, por isso que a gente chama, mais uma vez, não esqueça de teoria de sistema, a gente tem uma tratativa. Ah, olha só, tinha esquecido desse slide aqui. Eu falei tudo isso e não coloquei ele. Olha, quando eu falei para vocês ambiente, sistema aberto, a organização como um sistema aberto, é porque eu tenho essa situação. Eu tenho um ambiente de entradas, que foi o que eu falei para vocês, de recursos humanos, financeiro, material, informação, tecnologia, já falei tudo isso. Eu tenho a organização, que essa organização aqui é a transformação, é aquilo que eu falei para vocês do operacional, do administrativo, do processo tecnológico, que nesse slide anterior ele está aqui, ó, que a gente chama desse subsistema, ele está aqui em azul. Essa transformação nesse slide anterior, ela está aqui, ó. São os subsistemas interrelacionados, executando o seu papel, tá? É isso que está aqui no meio. E nós temos as saídas, que aqui no slide anterior também tem, ó, saídas de bens e serviços, que a gente pode colocar como produtos, como serviços, como informação, como resíduos, menos resíduos, né? Porque aí a gente está falando de resultado. Então, esse cenário aqui, ele traz uma característica que antes a gente falava, vocês vão lembrar, aulas anteriores eu falei do homo econômicos, eu falei do homo social. E nessa abordagem aqui eu trago uma outra característica das teorias anteriores. O que significa isso? Era a maneira que se enxergava o trabalhador. Né? Se enxergava o trabalhador como um ser econômico, porque ele tinha que render. Depois se enxergou o trabalhador como um ser social, que ele se comportava de maneira diferente, se enxergou isso, mas ainda dentro de um sistema fechado, tá? Mas aí, quando chegou aqui na teoria do sistema, olha só aqui que legal. Olha aqui. Aí eu trago para vocês rápido aqui uma lembrança das teorias que a gente tratou anteriormente, para que vocês façam esse comparativo. Percebam que lá na teoria clássica, o homem ele era motivado pelo dinheiro, era isso que eles diziam, né? Por isso que a gente chamou ele de homem econômicos. Né? Quando a gente passou para a teoria das relações humanas, ele já deixou de ser o homem que traz o dinheiro,
o econômico, ele passou a ser visto como um homem social, que era motivado pelas relações, pelo ambiente interno, porque era sistema fechado, não esqueçam disso. Né? Aí a gente foi para a teoria comportamental, que até tratou o homem lá como um tomador de decisão, como um ser administrativo. Lembra que a gente falou aí da tomada de decisão, do poder decisório, do comportamento de liderança? Lembra que eu falei dos líderes no primeiro tempo, dos tipos de líderes, da forma de poder? Por quê? Porque era o tomador de decisão. A gente fala aí de um ser administrativo. Mas aí vem a teoria dos sistemas e traz uma outra característica para essa abordagem. Que característica é essa? O homem funcional. Que isso, Blenda? O que é homem funcional? Aqui, gente, essa teoria dos sistemas, ela tem como crença que as pessoas funcionam, primeiramente, o que eu venho repetindo toda hora, como sistema aberto. Então, se as pessoas funcionam como sistemas abertos, em permanente interação com o ambiente, porque eu sou com o sistema aberto, eu estou toda hora interagindo com o ambiente, estou interagindo com outras pessoas, que é sistema aberto. E que o comportamento desse homem, dessa característica desse trabalhador aqui, ele visa objetivos exteriores a eles. Então, gente, aqui, quando eu falo de homem funcional, eu estou falando das pessoas interagindo entre si. Eu estou falando da funcionalidade mesmo, eu estou falando da interação dos sistemas para que eles tenham entradas, transformações, subsistemas interrelacionados e saída. E só se relacionando nesse ambiente, funcionando nesse ambiente, que o sucesso poderia chegar. Então, essa foi a corrente da teoria dos sistemas. Tá? Ou seja, existem críticas a essa teoria, todas as teorias existem críticas. Lembram que eu falei para vocês em cada teoria que todas elas tinham as suas limitações? Essa daqui também. As críticas em relação à teoria do sistema, ela se destacava da descrença quanto à transposição acrítica ou ineficiente de pressupostos advindos das ciências biológicas e naturais. Vou já explicar. As limitações dela não oferece direcionamento acerca das funções e práticas concretas e gerenciais. Não oferece, baseia-se em conceitos transpostos de ciências sem fatos concretos. Então, essa teoria, ela recebeu algumas limitações em função disso, porque eles sempre levavam em consideração, quando não se tinha resposta, a complexidade do ambiente externo, porque o ambiente externo ele é complexo, ele é igual às pessoas, né? Ele é complexo, tá bom? Então, assim, quais são o que eu diria para vocês da maior diferença quando vocês estiverem fazendo as atividades de vocês, quando vocês estiverem fazendo um comparativo de uma questão com outra, ou lendo um artigo científico, ou analisando um texto, chequem se é sistema fechado, se é sistema aberto, chequem o perfil do trabalhador. Ele era social, ele era um homem social, funcional, administrativo. Quando vocês entendem essas características, vocês começam a entender a evolução da administração. Vocês conseguem entender aonde a gente vai chegar nas próximas aulas, porque a gente já vai sair dessa parte de teoria, ninguém vai ficar na parte de teoria. Mas eu precisava mostrar para vocês como é que foi essa evolução para que a gente fale das organizações, para que a gente fale do poder de liderança, para que a gente fale de gestão, a gente precisa entender como isso se construiu anteriormente. Por isso que eu trago, por isso que é assunto
Teoria Geral da Administração, olha o nome, Teoria Geral da Administração, teoria, e fundamentos, ou seja, fundamentos da administração. Aonde que a administração, onde ela se fundamenta? Onde ela se baseou para ela ter os conceitos atuais? De onde veio? Entende? Então, vocês, como estudantes de contabilidade e administração, vocês vão ser gestores, cada um na sua área. Então, vocês precisam fundamentar isso. Ter a técnica. Lembra que a gente falou lá nas aulas anteriores? Ter o conhecimento, ter a técnica, que é isso que vai fazer a diferença de vocês como profissionais. É essa a diferença no negócio. Tá? Ou seja, a teoria do sistema ela tem como fator-chave essa conscientização da globalização, que foi pós a guerra, foi pós-guerra, né? Foi esse movimento mesmo, que foi esse movimento excessivo à especialização, então captem isso. Então, são fatores-chave, a contextualização dessa teoria, tá bom? Ela tem, assim, como pressuposto a organização vista como sistema aberto, isso é um pressuposto dessa teoria. Estou repetindo isso várias vezes, hein? Estou me tornando até repetitiva. Mas é para que vocês fixem essa ideia. Pressuposto dessa teoria, sistema aberto e homem funcional, era a característica do trabalhador dessa teoria. Homem funcional. Né? Teve como foco de análise os seus subsistemas, as características da organização, a interação entre os ambientes organizacionais. Isso foi um foco da análise dessa corrente aqui, dessa teoria. O conceito-chave dessa teoria aqui, ela é a organização sistema aberto, composto de partes interdependentes entre si, e uma organização está em contínua interação com o ambiente que está inserido. Ela está lá, interando com aquele ambiente que ela está inserindo. Para quê? Para que recolha insumos, olha o desenho que eu coloquei anteriormente, para que eu recolha insumos adequados e necessários, para que eu transforme esses insumos e contribua com os produtos e serviços. Essa é a teoria do sistema. Tá? E aí a gente tem aqui um conceito de homem funcional, que foi a característica idealizada nessa corrente. Ó, a teoria de sistema, em contraste com as outras teorias, usa o homem funcional. Ou seja, o homem comporta-se em um papel dentro das organizações, interrelacionando-se com os demais indivíduos como um sistema aberto. Gente, isso aqui foi meados do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, e que se usa até hoje. A funcionalidade. Inclusive, eu falei para vocês, eu mostrei para vocês nas nossas primeiras aulas, a funcionalidade, a matriz funcional de uma organização, que eu até mostrei os departamentos para uma empresa funcionar, RH, financeiro, vendas, lembra? Ou seja, olha aí a base que a gente tem, tá bom? Então, essa corrente, essa teoria, essa abordagem contingencial, ela trouxe aqui uma contribuição enorme para a administração. Ela trouxe, percebeu-se aqui as relações que precisava, a importância dessas relações, né, nesse ambiente, nesse subsistema organizacional. Percebeu-se a influência, o alcance que trazia esse relacionamento, o resultado que trazia esse sub-relacionamento, subsistema, que diga. Tá bom? Então, é importante entender aqui que se expandiu nesse momento aqui as fronteiras da organização. Reconheceu-se aqui a importância do ambiente externo. Reconheceu-se aqui o caminho para uma série de pesquisas a partir desse momento. Né? Pesquisas que foram desenvolvidas para identificar variáveis desse ambiente externo, aquilo que influenciava dentro da organização. Que variáveis eram essas?
ou seja, abriu a pesquisa de desenvolvimento organizacional, né? Influenciou todo o caminho organizacional em função dessa abordagem contingencial. Olha a importância disso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um pequeno resumo do que eu acabei de falar, porque eu coloquei no slide para vocês, caso vocês queiram estudar ou não anotaram, vocês tenham essas informações que eu estou passando. Conceito-chave, contribuição, limitação. Isso aqui eu tirei do livro, percebo que eu tinha até uma cópia do livro, que eu quis colocar para vocês terem guardado e na hora de estudar não esquecer. Ou seja, conceito-chave do enfoque contingencial. Cabe ao administrador adaptar suas organizações às características do ambiente. Acabei de explicar. Suas contribuições, identificação, via pesquisa empírica, de várias contingências que influenciam o desempenho organizacional. Percebeu que abriu o leque para pesquisa de desenvolvimento? Por quê? Porque viu a complexidade de tudo isso. Tá? Contestação dos princípios gerais da administração. Se contestou os princípios gerais da administração aqui. É claro que se contestou. Devido à sua complexidade, se contestava mesmo. E as suas limitações, que como todas as teorias e todas as correntes, todas tiveram as suas limitações. A dela foi justamente essa questão de caem num certo relativismo, sabe? Uma vez que tudo depende disso, tudo depende daquilo, tudo depende do contexto. Então, ficou muito complexo e acabava-se não tendo resposta para as coisas. Então, isso acabou limitando essa corrente. E essas pesquisas, elas nunca acabavam, elas não tinham fim. Justamente por causa das contingências, por causa da sua complexidade. Então, é importante colocar isso aqui para vocês. Certo? Então, vamos lá. E aí, aqui na abordagem contingencial, antes de eu passar para cá, deixa eu voltar aqui rapidinho, que essa aqui já é a quinta. Para finalizar, para colocar como finalização dessa abordagem, porque ela é a última abordagem que a gente vai estar tratando aqui, o que eu queria dizer para vocês? Eu estou até com um livro aqui que ele coloca umas considerações finais, que era isso que eu queria fechar nessa questão dessa abordagem contingencial, com essas considerações finais. E essas considerações finais dizem o seguinte, gente, prestem atenção no que eu vou colocar aqui do livro para vocês. Ela fala assim, a teoria dos sistemas e o enfoque contingencial mudaram substancialmente a forma de ver as organizações e a administração. Falei agora há pouco isso para vocês. O conceito-chave para a compreensão dessa mudança é o de abertura, sistema aberto. Afinal, trata-se da abertura das fronteiras da organização no ambiente em que atua, assim como de sua abertura interna. Na realidade, todo mundo teve que relaxar, né? Entender o interno, entender o externo, externo entender o interno, interno entender o externo, e assim sucessivamente. Então, essa complexidade, nesse enfoque, o impacto que os diversos subsistemas técnicos, sociais, culturais tiveram em cima desse contexto. Porque globalizou. Então, o impacto foi enorme. Tá? E aí, compõe a organização que desempenha em termos de alcance e seus objetivos. Ou seja, a gente tem como uma consideração final desse enfoque contingencial com base do quê? Nas perspectivas, a busca de melhor forma de administrar, que esse é o maior conceito em relação a isso. Perde sua razão um pouco, até de existência, né, gente? Por quê? Porque o gestor encontra-se diante de um mundo de coisas, uma pluralidade de coisas. Então, podem ser utilizados para alcançar o objetivo organizacional desejado. E nenhum desses caminhos é o melhor. Por que se dizia isso? Por que se coloca isso como consideração final nesse enfoque? Porque a otimização encontra seu substituto em um conjunto de alternativas satisfatórias. Ou seja, gente, cabe, por isso que vocês estão estudando, atenção aqui,
cabe a nós, administradores, gestores de nossas áreas, tomar uma decisão, considerando sempre o que essa teoria deixa para a gente? Considerando sempre o nosso enfoque, o nosso contexto, né? O que está no nosso contexto. Então, por isso que vocês estão estudando, para que vocês tenham condições de analisar esse contexto, de estudar esse contexto. Complexo, cheio de altos e baixos, globalizado, com tecnologias inovadoras, com pandemias inesperadas, com mudanças de hábitos inesperados, a complexidade do sistema aberto. Então, essa é a consideração final do enfoque contingencial. Eu espero que vocês tenham entendido. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu acabei, neste momento, de finalizar com vocês a abordagem contingencial que estava faltando. Alguém tem algo para perguntar, algo a declarar, algo a contribuir? Vamos lá. Não, professora. O que eu estava achando interessante, eu não vou falar muito não, mas Poxa! o que eu estava achando interessante é que dentro de cada funçãozinha daquela que a senhora colocou, né? A contingencial, ela abrange, ela puxa para ela um pouco de cada, né? Então, assim, ela vai se formando, né? Através daquelas outras, né? Então, assim, eu acho isso interessante, porque eu, trazendo aqui para o meu ramo de trabalho, né? Analisando essa perspectiva, né? De pegar um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, e formar, né, uma ideia. Eu só estou trazendo o exemplo, tá? Eu, como um líder, eu posso, né, perguntar dos meus liderados, né? Perguntar qual a opinião deles sobre algo. Eu posso falar, olha só, o que vocês acham melhor que a gente faça, né, para tal coisa, para tal evento? Porque eu vejo isso, né? Aconteceu isso comigo agora nessa semana que passou, porque eu estava escrevendo um projeto de matemática lá para o trabalho e eu me coloquei nessa posição, né, de ter que perguntar qual a opinião de cada um, né, para eu poder tomar uma decisão, né? Então, assim, é muito bom ter essa relação com os colaboradores, né, com a nossa equipe, porque isso vai nos ajudar a formar uma ideia melhor, entendeu? É isso Então, aí, é isso aí. isso. É bom ter essa relação, é muito bom ter essa relação com os nossos colegas de trabalho. Quando a gente pergunta, né, a gente vai tomar para aquela ideia de humildade. Também possa ser isso, né? Mas se colocar no lugar, não, o que é melhor, né, para o projeto? Não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para o projeto, né? Muito bem, Emanuel, é isso aí. E eu acho que a tua colocação foi ótima, porque é muito importante. Por que a gente traz isso para um curso superior, né? Às vezes o aluno se pergunta, caramba, eu venho aqui para a faculdade para me formar em contabilidade, me formar em administração, lá vem a Blenda com teoria, lá do século XX, falando de revolução industrial, de guerra, pós-guerra, mas é porque é justamente essa evolução que você captou aí, é justamente, professor, eu vi que cada uma tenta fazer melhor, é essa evolução que a gente entende a atual administração. E uma corrente, ela não queria anular a outra. Ela queria descobrir o que teria de melhor para eu alcançar resultados melhores. Então, quando eu via que uma não dava certo, aí via uma outra corrente e falava, não, então vamos analisar isso, então vamos analisar isso. Mas uma
precisou da outra para a gente chegar ao conceito puro, raiz de administração, que é o mais importante. Tá? E é claro, turma, que a gente iria falar várias outras, por exemplo, aqui em Tendências Contemporâneas em Administração, eu ia trazer várias outras teorias, mas aí a gente ia ficar a disciplina inteira falando de teoria. E o que eu quero é que vocês saiam desta aula, dessa disciplina, sabendo quem era Taylor, quem era Fayol, quem era Max Weber, né? Quem era Ford. Por quê? Porque eles têm a importância do curso de administração. Por que a administração virou, né? Por que a gente trouxe isso para cá? Então, o enfoque é esse, é entender essa evolução. E quando a gente termina, que já na abordagem contingencial, que a gente escuta falar de uma abordagem aberta, aí é que a gente começa a falar das tendências contemporâneas. E as tendências contemporâneas de administração, ela tem uma outra contextuação, ela tem uma outra didática, um outro pluralismo, ela tem outras circunstâncias. Por quê? Porque aí a gente vai falar aqui da teoria de custo de transação, que eu vou só dar um enfoque rápido nela, não vou explicar. A gente tem teorias institucionais, que fala da presente de correntes na área de estudos organizacionais, de pesquisa. Então, vão ter outras teorias, mas a gente não ia acabar de estudar teoria nunca mais. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Teoria de custos de transação, ela está dentro das tendências já contemporâneas. E é a partir daqui, das tendências contemporâneas, que essa teoria começou a levantar o quê? Ela começou a levantar hipóteses acerca das origens das organizações, ou seja, acerca das hierarquias organizacionais. Então, vendo-as como resposta, eles começaram a enxergar isso como resposta àqueles ambientes incertos e como uma evolução natural das transações que corriam livremente no mercado. Então, percebam que as tendências contemporâneas, elas já falam de uma evolução natural, tendências de mercado. Então, a gente vai estudar infinitamente aqui, se a gente for falar sobre isso. O que eu queria só colocar para vocês, para a gente finalizar esse tópico de teorias, é que a gente, dentro das teorias contemporâneas, a gente tem teoria da ecologia, a gente tem teoria populacional, institucional, e assim, de custo de transação. Então, para quem tiver interesse em se aprofundar mais disso e gostar do assunto, dê continuidade. Ainda temos muitas outras por aqui. Né? É a partir dessas tendências contemporâneas em administração que se movimentou estudos críticos em administração. A partir daqui. Esses estudos críticos em administração foi o principal objetivo de desvendar as estruturas, essas relações do controle dessas empresas, desse mundo contemporâneo. Então, tem teoria para burro para vocês lerem aí, tá? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. A gente vai encerrar as teorias por aqui e a gente encerra, inclusive, uma etapa dos nossos estudos nesse momento aqui, tá bom? Turma linda, respirem. Respiraram? Deixa eu dizer uma cosita para vocês. Segunda-feira, deixa eu sair daqui, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Evolução do pensamento em administração, olha, teorias organizacionais, que foi o que eu acabei de falar, que elas têm um fenômeno social, né? De desenvolver o quê? Modelos explicativos, descritivos de práticas sociais, tá bom? Isso daqui não era nem para estar aqui. E aí, turma,
Estão todos me vendo? Todos me olhando? Rebeca está aí, Giovana está aí, Sim, professora. Sim, professora. Juliana, Emanuel, alguém que eu não chamei? Tô aqui, tô aqui. Então, deixa eu só anotar quem está aqui. Rebeca está aqui. Giovana está aqui. Emanuel está aqui. Deixa eu ver o que mais. E Juliana. Ok. Gente, vamos lá. Encerramos a nossa aula de hoje, tá, turma? Vamos para algumas considerações finais, alguns avisos rápidos para eu encerrar o nosso conteúdo de hoje. Mas podem relaxar, nossa aula já vai ser finalizada daqui a 10 minutinhos. Hoje eu precisei ministrar a aula no nosso tempo inteiro para a gente poder concluir, tá bom? Segunda-feira que vem, dia 12 de abril, nós vamos ter a nossa primeira avaliação, que a gente chama de parcial 1, P1. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? A parcial 1, eu não vou aplicar prova. Qual é a avaliação da parcial 1 de vocês? São as atividades que estão disponíveis no sistema. Então, gente, prestem atenção. Lá no sistema, vocês têm as apostilas, que eu não trago elas para a sala de aula, eu deixo lá como material de apoio para vocês responderem os exercícios. Vocês têm as atividades de cada apostila, ou seja, apostila 1, atividade 1, apostila 2, atividade 2, tá bom? E vocês têm esses slides, que são os materiais que eu mostro na sala de aula. Brenda, quais são os materiais que estão lá? Vocês vão ter 3 slides, o 1, o 2 e o 3, tá bom? Vocês vão ter 5 atividades e 5 apostilas. E são essas atividades que vocês vão fazer segunda-feira que vem, até segunda que vem, elas têm que estar prontas segunda-feira que vem, até 10 horas da noite, que vai valer ponto. Outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, como nós não vamos ter prova, o dia 12/4, aula que vem, ela é dedicada à avaliação, então não vai ter aula aqui presencial. Vocês estarão fazendo as atividades valendo nota, entenderam? Entendi, professora. Deixa eu Entendi, fechar aqui, professora. voltar para a tela. Entenderam? Porque quem não está na sala provavelmente vai ter dúvida. Então, resumindo, 12/4, segunda-feira que vem, nossa primeira avaliação. Como vai ser essa avaliação? Responder às atividades que estão no sistema. Quais? Todas. Todos os exercícios que estão postados no sistema são para parcial 1. Para parcial 2 eu ainda vou postar, tá? Todo o material que está lá, slides que foram utilizados em sala de aula, apostilas complementares para quem quer tirar dúvida para responder. E ainda assim tem lá a cópia do livro para quem ficar na dúvida ainda, estiver, vai lá para o livro, pesquisa e tira a dúvida para responder. Segunda-feira que vem é o tempo disponível para vocês resolver essas atividades. Professora, mas eu já resolvi. Então, você está liberado. Já resolveu, está liberado. Ai, professora, eu ainda não resolvi. Você tem segunda-feira que vem para fazer tudo. E se eu não fizer segunda? Vai ficar com nota a menor. Vou corrigir só as que você respondeu. Tá certo? Certo, professora. Certo. Então, meus amores, a gente só vai se encontrar nas próximas aulas, sem ser nessa segunda. Tá certo? Certo. Gente, mais uma vez, obrigada por vocês estarem comigo. Estou finalizando a nossa aula de hoje. Pertinho de 9h30, que era a minha proposta de hoje. Eu sei que fica pesado a gente ter aula direto, mas uma hora ou outra a gente precisa ter, faz parte. Em breve estaremos presencialmente nos conhecendo.
Espero que hoje vocês tenham aprendido alguma coisa, saiam melhores do que vocês entraram. Qualquer dúvida, me procurem, acionem o professor Matheus me chama. Eu vou estar à disposição de vocês. Não deixem de fazer as atividades, porque avaliação mais fácil que essa vocês não vão ter, que é fazer uma atividade de consulta no sistema, né? Então, aproveitem essa primeira atividade, aproveitem para estudar um pouquinho, quem não conseguiu acompanhar as aulas. Então, o momento é esse, tá certo? Podemos dar por encerrada a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professora, é tudo esclarecido. Perfeito. Rebeca, obrigada. Giovana, obrigada. Emanuel, obrigada. Juliana, obrigada. E a gente se fala nas próximas aulas. Fiquem com Deus e bom descanso. Obrigado, Eu que professora. agradeço, professora. Obrigada, Obrigada. professora. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Tchau.